Bom, boa tarde, galera. Hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto que eu nunca abordei e eu nunca nem percebi, que é o amor não fingido. Engraçado, né? Amor não fingido. Então a gente vai ler aqui na palavra agora algo sobre isso e pedir a Deus, né, que abra os nossos corações, que abra as nossas mentes, para que nós possamos entender o que Ele traz pra gente nessa palavra. E nessa palavra diz assim, tá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 4. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, na necessidade, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo e no amor não fingido. Eu achei muito engraçado não, eu achei muito interessante quando eu falo do amor não fingido, porque, desculpa, porque às vezes a gente fala de amor não fingido e a gente sempre coloca no outro essa questão do amor não fingido. A gente nunca traz para nós mesmos, que às vezes nós fingimos amor, né? Às vezes você fala um eu te amo para alguém, né? E se torna muito banalizado, né? As pessoas banalizaram muito o amor. E quando eu falo amor, eu não falo amor, né? Aquele amor entre homem e mulher, né? Eu digo mesmo aquele amor ágape, o amor de Deus, né? O amor pelo próximo. Nós sabemos que o primeiro mandamento que Jesus deixou para nós, né? E é o primeiro mandamento até dos 10 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas de que forma nós temos amado ao próximo, né? De que forma isso tem acontecido nas nossas vidas? E às vezes a gente acha que amar o próximo aquele irmãozinho da minha igreja tá precisando de alguma coisa, então eu vou ajudar. Tô amando ao próximo. Fulano tá precisando de ajuda porque sofreu um acidente, tô amando ao próximo. Mas será que amar o próximo é somente isso? Será que amar o próximo é somente você orar? É ajudar com alguma necessidade do outro? Eu passei por uma experiência essa semana na semana passada, para ser bem mais exata, que me impactou muito. Eu fiquei muito impactada. E eu vi que não é necessário tempo para se amar alguém. Às vezes a gente pensa assim, mas a gente não pode amar alguém de uma hora para outra. De fato, de repente, às vezes pode realmente levar um tempo, mas existe o amor à primeira vista, né? Que ele acontece quando você se coloca no lugar do outro. Eu ouvindo uma história, né, de uma pessoa que estava compartilhando comigo. Na verdade, foi o segundo encontro que eu tive com essa pessoa. E no primeiro encontro que eu tive com ela, foi super engraçado, porque eu tinha feito uso de uma medicação e eu estava completamente grogue. Então, eu nem lembrava, assim, direito da pessoa. Conversei com a pessoa, mas nem lembrava do que eu tinha conversado. Preguei pra pessoa e nem lembrei que tinha pregado pra ela. Só fui saber no outro dia. Mas, enfim, ainda bem que eu preguei. E aí eu tive a oportunidade de falar com essa pessoa sem estar sob efeito de medicação. Na semana passada. E nós conversamos muito. E eu comentei que eu faço um tratamento e ele me falou que ele também fazia algum tempo atrás esse tratamento. E aí eu comecei a escutar a história dele. Só que é engraçado quando você escuta uma história por curiosidade e quando você escuta uma história se colocando no lugar do outro. Eu não sei se é porque eu tô passando pelo mesmo tipo de... Não é pelo mesmo tipo de tratamento que ele, porque eu acho que o meu grau, né,
meu grau de tratamento nem se compara assim ao tão profundo quanto dele foi, né? E então assim, eu não quero nem... Nossa, quando eu escutei a história dele, eu falei, meu Deus. Falei, eu achando que eu sofri. E aí não sei se é por conta de ele, né, tá vivenciando a mesma coisa que ele vivenciou ou que ele até hoje vivencia, porque a gente ainda não teve oportunidade até de falar sobre o hoje. Mas assim, levando em conta de tudo que ele viveu, tudo que ele passou e pelo fato de eu ter de estar enfrentando assim o mesmo problema, não no mesmo nível que o dele, eu escutei a história dele me colocando no lugar dele. E a cada frase que ele me falava, a cada evento que aconteceu que ele me falava, isso foi me doendo na alma, assim. Foi me doendo como se tivesse acontecendo comigo. Eu consegui, naquele momento ali, eu consegui me colocar no lugar dele. E isso é muito interessante, porque quando eu de fato me coloquei no lugar dele, eu de fato senti a dor dele. E em determinado momento eu levantei para abraçá-lo, porque na verdade não era nem porque ele precisava do abraço, mas foi pelo eu senti que naquela hora eu precisava do abraço, porque era como se eu tivesse sentido tudo aquilo que ele passou. Então eu senti necessidade de um abraço, e que eu imagino quantas e quantas e quantas vezes ele sentiu necessidade desse abraço e não havia ninguém para abraçá-lo. Então, às vezes nós falamos muito em levar a palavra, falamos muito em porque a gente tem que tratar das pessoas, a gente tem que buscar as pessoas. Mas qual é a forma que nós estamos indo buscar essas pessoas? Porque você pregar dentro de uma igreja, você está buscando dentro de uma igreja, você está cuidando de um amigo, isso é muito, gente, isso é extremamente fácil, você saber ali, ó. Mas existem pessoas que estão, assim, muito carentes de amor. E quando eu falo carente de amor, não é carente de... eu vou te dar uma roupa, eu vou te dar um estudo bíblico. Eles precisam de amor. Então eu acredito que quando Deus fala assim, amar o próximo como a ti mesmo... Desculpa, gente, é porque eu tô meio gripada. Então, quando Jesus disse amar o próximo como a ti mesmo, ele não tava falando assim, pega a Bíblia, senta do lado dele e começa a orar com ele. Eu acho que o primeiro passo que a gente tem que fazer é sentar ao lado dessa pessoa, e seja ela quem for. Seja ela da sua igreja, seja ela seu vizinho, seja um homossexual que sentou ao seu lado, que não te conhece e que só quer falar. Às vezes as pessoas só precisam ser escutadas, só precisam ser ouvidas. E muita gente não tem essa percepção de que as pessoas só querem ser ouvidas. E é engraçado que quando você ouve de fato, sabe, atenta, quando você sente a dor do outro, quando você traz para você essa dor do outro, quando você traz para você a história do outro dentro do seu coração, você se compadece de uma tal forma daquela pessoa que você passa a sentir que o problema é seu também. Você passa a sentir que você precisa ajudar essa pessoa a passar por isso. Você começa a sentir que você precisa de ajudar aquela pessoa, de um abraço. Às vezes aquela pessoa só quer um abraço, só quer ser escutada. Às vezes, para essas pessoas, o amor ao próximo é isso, é um abraço, é um ouvidinho para escutar, e escutar sem julgamentos. Porque quando Jesus veio a essa terra, ele poderia ter ficado lá entre, sabe, os estudiosos, os mestres nas escrituras, mas não. Jesus andava entre os pecadores, entre os doentes,
sabe? Porque ele veio para curar. Então, assim, óbvio que a gente tem que estar, né, tratando das pessoas da nossa igreja, a gente tem que ter todo o cuidado com essas pessoas que conhecem muitas vezes a palavra e por muitas vezes se decepcionam com o homem, né, porque a palavra do Senhor ela não vai nos decepcionar nunca, mas às vezes por uma decepção com o homem, a pessoa ela acaba que ela passa a desacreditar do Senhor, né? Então cabe a nós hoje pararmos, tirarmos um tempo, sentar, escutar, e não é escutar entrando aqui, saindo aqui, porque a experiência que eu vivi na semana passada, eu escutei e tá aqui, tá me incomodando todos os dias, e todos os dias eu me pergunto, Senhor, o que eu posso fazer por essa pessoa? Porque no outro dia eu recebi um texto gigante dessa pessoa, falando coisas maravilhosas, não a meu respeito, mas porque essa pessoa conseguiu ver Deus através de mim. E é só isso que eu quero para minha vida. Eu quero simplesmente ser a visão de Deus, ser a Bíblia que as pessoas não têm acesso. Eu quero ser a Bíblia para essas pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala, eu amo o meu próximo. Você ama o seu próximo de que forma? Se ajoelhando e orando, Senhor, cuida daqueles que estão lá fora, para que eles te conheçam. Não, gente. A gente tem que sair, a gente tem que ir na luta, a gente tem que batalhar, a gente tem que dar atenção a essas pessoas, seja ela quem for. Porque não existe pecadinho, não existe pecadão, sabe? E às vezes nós julgamos que nós somos salvos ou que nós somos melhores porque nós estamos dentro da igreja. Só que o mesmo pecado que vai condenar quem está lá fora pode condenar nós que estamos aqui dentro da palavra. Porque não tem peso de pecado maior ou pecado menor, tudo é pecado. Então cabe a nós a agirmos de forma amorosa, calorosa e realmente se colocar. Eu acho que quando Deus fala ama o próximo como a ti mesmo, é exatamente isso. É se colocar no lugar do teu próximo. É se colocar no lugar daquele que tá contando a história. É entrar no personagem. Tipo assim, ele tá te contando a história. Imagina você ali passando por tudo aquilo ali. A pessoa tá te contando. Aí aconteceu isso, isso, isso. Coloca você no lugar daquela pessoa. E você fica se imaginando assim, as coisas que aquela pessoa sofreu, as humilhações que aquela pessoa sofreu, a solidão que aquela pessoa está vivendo. Entendeu? Então, quando você faz isso, você realmente traz para dentro de você e você tem um desejo de cuidar, você tem um desejo de amar, você tem um desejo de pegar no colo, de orar, de tratar aquela pessoa. Porque quando eu levantei e abracei essa pessoa, foi que a dor que eu estava sentindo em mim, por me colocar no lugar dele, era tão grande que eu sentia a necessidade de um abraço. E eu já falei aqui, vou repetir, eu imagino quantas vezes ele precisou desse abraço e não tinha ninguém para abraçá-lo. Porque se eu tivesse levantado na hora, tivesse dado boa noite para essa pessoa e tivesse ido dormir, eu acho que eu nem conseguiria dormir sem um abraço que eu recebi. Então, assim, para ele, foi o melhor abraço da vida dele. Mas ele não tem noção da reflexão que ele trouxe para mim. Ele falou para mim, na mensagem que ele mandou, que ele já estava ficando incrédulo. Então, assim, infelizmente, existem muitas pessoas que ao invés de ajudar, que ao invés de escutar, julgam a vida do outro. Nós não estamos aqui para julgar a vida de ninguém. Sabe por quê? Porque todos nós somos pecadores. Todos nós nascemos do pecado. Então, nós estamos aqui para amar. Amar, não fingir que ama. Porque fingir que ama é a coisa mais fácil do mundo. Sentar ali, ouvir a história, a pessoa acabou de te contar a história, beleza, eu vou orar por você. E ora! Vai lá e ora, tudo bem, beleza, acabou, tchau. Mas não é assim. Eu acho que o amar de verdade, esse amor não fingido, que aqui na palavra fala, né, que como ministro de Deus, tornamos-nos recomendáveis em tudo. Em tudo.
Então, se nós temos o conhecimento da palavra, se nós estamos nos colocando à disposição de levar a palavra do Senhor, nós somos ministros de Deus. Mesmo sem cargo, mesmo sem ser um pastor, mesmo sem cargo nenhum, quando a gente se coloca à disposição. Não, eu vou ser a Bíblia do Senhor. Eu quero levar a palavra do Senhor. Nós nos tornamos ministros do Senhor. Então, quando nós nos tornamos ministros do Senhor, aí aqui eu vou repetir de novo, que fala, antes como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Né? Ou seja, a gente tem que ter paciência nas aflições, na necessidade, nas angústias das pessoas, nos açoites das prisões, nos tumultos dos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo e no amor não fingido. Aqui já está dizendo, né? No amor não fingido. Ou seja, nós não podemos ficar fingindo, gente, que amam, porque Deus, ele conhece os nossos corações. Por isso que lá em determinado momento, quando chegar a hora, Deus vai falar. Na palavra fala que Deus vai vomitar muitas pessoas da boca dele, porque não são nem quentes nem frias, são mornas. Então Deus, ele conhece os nossos corações. Não adianta a gente fingir que ama, a gente tem que amar de verdade. E a gente só consegue amar de verdade o próximo quando a gente se coloca no lugar dele. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque amar é difícil. É difícil você receber um tapa na cara e chegar em casa, se ajoelhar e orar por aquela pessoa. É difícil você ser humilhado, chegar em casa, ajoelhar e orar pelaquela pessoa. Muito pelo contrário. Você chega em casa e fala, Senhor, essa pessoa fez isso comigo, Senhor, castiga ela. É muito mais fácil a gente fazer isso. Então, essa palavra de hoje, essa mensagem de hoje, é porque realmente eu precisava falar sobre isso, por esse amor não fingido. Eu acho que a gente peca muito quando a gente fala que ama. E para essa pessoa, eu disse, na hora que eu estava abraçando ele, eu falei para ele que eu o amava. Falei, eu te amo. Porque realmente naquele momento ali, eu só conseguia sentir amor por ele. Porque a gente julga muito o que a pessoa é no dia de hoje. Mas a gente não sabe o que essa pessoa passou. A gente não sabe o que levou essa pessoa a ser quem ela é hoje. Então, hoje eu sou uma pessoa que gosta de falar da palavra do Senhor. Eu já tenho esse Instagram para isso mesmo. Mas só Deus sabe o que eu passei para chegar onde eu cheguei. Só Deus sabe o que eu passei para poder chegar hoje aqui e falar sobre o amor de Deus. Não foi simplesmente acordei, agora eu vou virar ministra do Senhor, vou pregar, vou virar uma missionária. Não foi assim, não. Foi muita dor que foi passada. Então, naquele momento que eu disse para ele, eu te amo, foi porque realmente eu senti amor. Porque eu vivi a história que ele me contou, vivi junto com ele. E eu só consegui sentir amor por ele, por tudo que ele viveu. E eu fico imaginando o quanto que ele desejou sentir esse amor na vida dele. Não aquele amor que a gente conhece, aquele amor raso, mas o amor profundo, aquele amor que só pode vir de Deus. E eu disse pra ele, falei, eu te amo, eu amo, e falei o nome dele. Eu amo fulano. Eu não amo o que o fulano faz, mas eu amo fulano. E eu disse, Jesus também te ama. Ele não ama o que você faz, mas ele te ama. Então, assim como a mim, Jesus me ama, mas não ama os pecados que eu cometo. Não ama os pecados que você comete, mas ele nos ama. E a maior prova desse amor foi o fato dele ter vindo aqui, ter sofrido tanto, tanta humilhação, tanto... Às vezes a gente chora por uma humilhação que a gente sofreu. Agora você imagina o que é você ser pregado na cruz, porque você está pagando pelo pecado de todo mundo. Gente, eu como pessoa já tenho tanto pecado. Imagine o resto do mundo, de todo mundo.
sei lá, 4, 5, 6 mil anos atrás. É muita gente. Então que a gente possa realmente amar de verdade e não amar esse amor fingido. Tá legal? Um beijo pra vocês e fiquem com Deus.